Vamos à igreja com a paz do Senhor. Assim, quando eu cheguei, tinha uma irmã cantando: a minha alma lava Salvador, purifica-me com seu sangue puro carmesim. Sabe, e se a gente for parar para prestar atenção, eu me ajoelhei para orar enquanto esse louvor estava cantando. Eu comecei a orar: Senhor, lava minha alma, lava minha alma. Eu acredito que a gente precisa viver uma vida sempre nos autoanalisando, sabe? Porque a gente vai vivendo e achando que sempre tá bem, sempre tá bonzão. Mas eu acho que a gente deve parar um pouquinho e fazer uma análise de como tá a nossa vida cristã com Deus, né? Ontem, uma noite de reunião com alguns jovens, a gente parou para analisar um pouquinho quando a gente abriu as escrituras e viu que a gente precisava melhorar muito. Eu também queria compartilhar isso com os irmãos também. Mateus capítulo 25, versículo 34. Mateus capítulo 25, versículo 34. Você olha aqui para mim quando achar. Amém? Quando eu estava meditando, né, e o Senhor vem falado muito desde sábado em relação ao nosso amor ao próximo, sabe, na questão dos alimentos, e isso Deus me tocou demais. E assim, desde algum tempo, mas sábado foi onde o Senhor mais me pegou, onde eu parei para refletir mesmo. E eu vi que o Evangelho, ele se resume em duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. E eu comecei a pensar: poxa, meu,
o reflexo do nosso amor a Deus é aquilo que a gente demonstra para o nosso próximo. Então, peraí, como é que está o meu amor pelo próximo? Como é que eu estou refletindo o amor que eu sinto por Deus para a vida da outra pessoa? Então, se a gente parar para prestar atenção, como a gente tem tratado o nosso próximo? E o nosso próximo significa qualquer pessoa que chega até você, qualquer pessoa que você vê, qualquer pessoa que você convive, qualquer pessoa que você fala, todas essas pessoas, até quem você não vê, mas a tua oração tem poder de chegar nessa pessoa, sabe? O nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo é reflexo do nosso amor a Deus. Então, se a gente ama muito a Deus, a gente vai amar muito o nosso próximo. E quando eu li isso daqui, falei para os meninos ontem, eu fiquei meio que sem chão. Foi como se eu tivesse aberto um buraco. Capítulo 25, versículo 34 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e foste me ver. E mais abaixo no versículo 41 diz assim, versículo 41: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-os de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me reconhecestes, estava nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não fomos e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Em outra tradução diz, fala humildes irmãos, sabe? Independente da nossa graduação acadêmica, nosso cargo ministerial, nossa carteirinha de membro, ou nossa quantidade de anos que a gente vive na igreja, sabe? Se nós não pararmos e analisarmos como está o nosso amor pelo próximo, porque é isso que reflete um amor que nós temos a Deus. E eu acredito muito que o dever do cristão está aí nessas palavras que eu li agora. Aquela pessoa que tem fome, aquela pessoa que tem sede, aquela pessoa que está presa. E presa não me refiro só a presa em uma jaula, em uma prisão, na cadeia, mas presas espiritualmente. Essas pessoas precisam de verdadeiros cristãos que amam a Deus sobre todas as coisas, para que possam ser amadas. E a gente só vai amar essas pessoas quando verdadeiramente o nosso amor por Deus, a Deus, for sobre todas as coisas. É essa oportunidade e agradeço em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, santos do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com o ministério de louvor e em seguida a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudamos a igreja mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Não preciso ser reconhecido.
lugar que fez a tua face. E que de medo que tu pensas, Senhor. Mas a fumaça só seus olhos me veem. Debaixo de nossa é o meu amigo, é o lugar secreto, só da graça a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Debaixo de nossa é o meu amigo, só da graça me basta. Agora presença é o meu prazer. Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado. Por favor, abra sua Bíblia Sagrada. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, por favor, em nome de Jesus. Versículo de número 34, por favor. E diz a palavra do Senhor: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, santos? Feche os olhos, curve a cabeça, pode fechar sua Bíblia. Pai, em nome do teu Filho amado, nós agradecemos, Senhor, porque nessa noite estamos na tua casa para aprender um pouco mais de ti, todos nós, Senhor, para ouvirmos o teu falar, para sermos trabalhados, ó Deus, através da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus, nossa alma tenha entendimento. Que nessa noite, ó Deus, possamos, ó Senhor, abrir mão dos nossos conceitos pessoais
irreligiosos. E assim sermos trabalhados, ó Pai, por Tua graça. Desde já, Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, porque reconheço a minha insignificância como homem. E peço a Deus para que nessa noite o Senhor possa falar ao seu povo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, por favor. Glória a Deus. Eu acho que eu já li muitas vezes, já citei muitas vezes esse texto para vocês, mas é algo que sempre me chama a atenção. Eu gostaria de compartilhar, eu sei que Deus vai estar tratando algo novo conosco nessa noite. E aí, eu queria tratar com você alguns pontos desse texto que nós lemos aqui. O primeiro deles é alguns detalhes. Eu vou tratar de detalhes primeiro, depois nós vamos propriamente para a doutrina. Mas alguns detalhes que a gente encontra aqui, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Versículo 37, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu. Esse é o primeiro grande mandamento. Então não é amar a Deus de todo jeito. Não é amar a Deus de todo jeito. Talvez você me pergunte: existem pessoas que amam a Deus de todo jeito? Sim, existem. E precisam ter um conhecimento com o Senhor. Precisam começar a ter um relacionamento com Deus. Porque Deus não nos quer como um homem deseja uma prostituta para uma noite, para um momento. Deus não quer que sejamos a namorada dele. Não é isso que ele quer. Ele quer um casamento, ele quer um relacionamento. Então, eu estou na igreja, mas eu não tenho um relacionamento com Deus. Então, está difícil. Está precisando converter de novo. Certa vez, irmã Buana me fez uma pergunta acerca de pessoas que deixavam Jesus. Eu dei o meu posicionamento pessoal, que ainda é o mesmo, não é? Por que pessoas deixam Jesus? Porque nunca conheceram Jesus. Mas fulano era pastor e desviou. Chegou a pastor e nunca conheceu Jesus. Interessante isso. Mas fulano era profeta. Chegou a profeta, nunca conheceu Jesus. Mas fulano tinha tantos anos de igreja, não conheceu. Porque quem conhece Jesus não deixa. Passa lutas, passa dificuldades, é aperfeiçoado, escuta coisas de Jesus que não gostaria de escutar. Eu acho impressionante isso. Escuta coisas que não gostaria de escutar, mas não deixa. Então, pastor, eu tinha 10 anos de igreja, deixei. Você não conhecia. Mas eu fui batizado no Espírito Santo, mas não conhecia. Você não tinha um relacionamento. Não são poucas as pessoas que os membros aqui encontram e dizem: pastor Alexandre é meu amigo. Aí às vezes vem: mas pastor, encontrei com aquele seu amigo. Diz: meu amigo não. Eu falei com esse camarada uma vez, numa situação assim. É impossível você falar com alguém uma vez e ser amigo dessa pessoa. Não existe isso. Porque amizade é relacionamento. Você está entendendo, sim ou não? Não é verdade? Então, eu quero até que você entenda o seguinte: eu não estou aqui para julgar o seu relacionamento passado com Deus, porque você está construindo um hoje com Jesus. Não é verdade? Então, hoje você está construindo algo com Deus. O que conta para mim é agora. Mas a gente tem que entender: nós agimos errado, nós pensamos errado, imaginamos errado. Ah, mas eu me decepcionei, pastor. Com quem? Com você próprio? Com as suas expectativas? Nós nos decepcionamos com as nossas expectativas. Então, quando a gente se decepciona dentro da igreja, nós nos decepcionamos com as nossas expectativas. Porque Jesus não decepciona ninguém. Você entende isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu nunca ouvi dizer: eu deixei Jesus porque Jesus me deixou. Não existe isso.
Aí eu deixei Jesus por causa do pastor, ou por causa do marido, ou por causa da irmã, ou por causa da cadeira que quebrou e eu passei uma vergonha. Já ouvi gente desviar por causa disso. Coitado de mim. Teve uma vez que uma cadeira, o Socorro estava nesse culto, nesse dia, na igreja do pastor Meraldo. Meraldo era o presidente daquela igreja, pastoreado naquele tempo o pastor Valdemir. Eu estava lá no púlpito, uma festividade, a cadeira abriu, quebrou, não sei o que foi que houve, e atrás de mim era o tanque de batismo. E eu virei para trás. Quando eu virei para trás, foi uns 4 para cima de mim. Tinha gente segurando até pelas pernas para eu não cair. E quando terminou isso, eu me levantei e disse: me dê uma de madeira em nome de Jesus. E me deram para mim o culto continuou normalmente. Tem gente que desvia se isso acontecer dentro da igreja. Jesus não mandou quebrar cadeira. Ah, foi o diabo, pastor. Não foi, é porque cadeira tem um limite de peso. E tem um limite de anos que ela é usada com segurança. Quando você compra, vem lá um selinho amarelinho dizendo: ela aguenta tanto peso e ela vale por tantos anos. Quando passa disso, já está para quebrar mesmo, não é o diabo. Muita coisa que acontece conosco, nós tributamos ao diabo, mas temos que assumir que fomos nós que falhamos. Foi falta de vigilância, porque eu não troquei a cadeira antes dela quebrar? Não adianta estar dentro da igreja sem ter um relacionamento com o dono da igreja. Mais dia, menos dia, a gente fracassa. Você está entendendo, sim ou não? Não é a denominação que te firma, que te faz crente. Não é o pastor. Mas é o relacionamento que você tem com Deus. Nós vamos falar sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Você vai ter um envolvimento com esse teu Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, eu acho interessante quando Jesus diz isso, o segundo é semelhante, parecido ou igual. Sim ou não? O segundo mandamento, parecido ou igual a esse, é você amar ao seu próximo como você ama você. Aí vamos agora desmascarar alguns sentimentos que o diabo coloca dentro da igreja. Eu sei que se você tem que amar muito bem o seu próximo, você tem que amar muito bem a você, não é verdade? Mas existem cristãos que colocam na cabeça o seguinte: eu tenho que me amar em primeiro lugar. Egoísmo disfarçado de cristianismo. Eu tenho que me amar em primeiro lugar. Eu queria que você entendesse uma coisa: o homem, ele nunca vai deixar de desejar. Você não tem uma bicicleta, você não tem nada. Aí você ora a Deus: Deus, dá uma bicicleta. Trabalha, conquista uma bicicleta. Aí você, durante alguns dias, você está tão feliz com aquela tua bicicleta. Só que um certo dia alguém passa com uma bicicleta de marcha perto de você, e você olha para a sua e faz: esse cambão, eu quero aquela bicicleta. E você vai agora trabalhar e pedir e clamar até conquistar aquela. Aí quando é depois, aí o cara passa com a 50 do teu lado. Aí você diz: eu aqui pedalando nessa bicicleta, eu quero a 50. Daqui a pouco, uma motozinha, que não é nem moto, a gente chama de moto. Olha a humildade do crente. Olha como ele começa: eu só queria que Jesus me desse um motorzinho. É assim ou não é, crente? Não é? Só queria que Jesus me desse um motorzinho. Aí Jesus dá um motorzinho. Daqui a pouco olha para um motorzinho, já não é nada. Nem dormiu na noite que ganhou o motorzinho, nem dormiu. Na noite lambia a bicicleta de manhã, de tarde, de noite já. Mas já ficou pouco, já quer uma moto. Mas dessa moto quer uma maior. Vem um carro. O carro é uma benção, não, porque eu quero um carro para ir para a igreja, para servir a família e coisa e tal. E a obra de Deus, e pererei, Mas daqui a pouco, não, mas o carro não presta, porque não tem ar-condicionado. O seu coração nunca vai se fartar de nada. Se você amar você em segundo lugar, você nunca vai conseguir fazer nada por ninguém, porque você vai ser sempre a prioridade da sua vida. Isso é egoísmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e de igual forma, semelhantemente, amar o nosso próximo como a nós mesmos, significa dizer que tanto bem eu possa fazer a mim, em tempo igual, eu farei ao meu
próximo. E aí eu estava lendo acerca disso aqui, e lendo acerca disso, eu começo a ver que o amor ao próximo é tão importante quanto o amor a Deus. Porque não há como fazer bondade para Deus. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Alguém mandou uma cesta básica para Deus esse mês? Então aquilo que eu poderia fazer para Ele, eu não faço para Ele, eu faço para pessoas. E Jesus disse isso. Jesus uma vez disse: rapaz, eu tirei uma cadeia e vocês nunca foram me visitar. Adoeci, meu amigo, quase morri. Vocês nunca foram lá no hospital. Passei uma fome, nem um copo d'água vocês me deram. E perguntaram para ele: Senhor, mas quando foi que nós vimos o Senhor preso? Quando foi que nós vimos o Senhor enfermo? Quando foi que nós vimos o Senhor passar por alguma necessidade e não fizemos nada pelo Senhor? E Jesus respondeu: quando vocês não fizeram aos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Então você está entendendo que não dá para viver essa religião de fachada, que faz você entrar dentro de um templo, passar 2 horas aqui dentro e sair achando que é alguma coisa? Fé se mostra através de ações, de atitudes. Toca no irmão que está do lado e pergunta para ele: quais têm sido as tuas atitudes de fé reais? Eu não preciso mostrar a ninguém, diz a Paulo isso, porque Paulo confrontou hipócritas que estavam dentro de uma igreja, numa vida cômoda, cuidando das suas vidinhas, mas sem se preocupar com outras pessoas. E Paulo disse: vocês pensam que fazem alguma coisa? Cheios de fé. Me mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. E aí vamos pesar e ver quem realmente faz alguma coisa. Você está entendendo que não dá para viver mais esse evangelho acomodado dentro de uma igreja, sem fazer nada pelo próximo, se preocupando só com você? Quando bota o joelho no chão é para pedir algo para você ou para sua casa. Começa a pedir pelo teu próximo, porque esse é o segundo grande mandamento. O senhor não tem outro assunto para vir ministrar hoje aqui, não? Escuta! Se existe uma palavra mais atual do que essa, eu não conheço. E um dia um religioso chegou para Jesus, um moço, o cara era uma bênção até. E ele chega para Jesus e ele diz o seguinte: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Vai comigo, por favor, até Marcos capítulo de número 10. Versículo de número 17, por favor, em nome de Jesus. Achou? Lembra da história do jovem rico? Quem lembra disso? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele respondendo lhe disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: eu tenho aqui uma lição de Deus para a tua vida. Eu tenho aqui uma lição de Deus para a tua vida. Não há como ter um relacionamento intenso com o Senhor se não aprendermos a nos relacionar entre nós, com pessoas, com seres humanos. Isso é uma sequência lógica. Você quer ser bem resolvido com Deus?
seja bem resolvido com pessoas. Você quer ser instrumento na mão de Deus? Seja instrumento na mão de Deus para a vida de pessoas. Tem pessoas que querem construir um relacionamento com Deus, esquece o relacionamento com as pessoas. É impossível. Deus não nos faz ministros para ministrarmos para anjos. Deus nos faz ministros para ministrarmos para homens. E quando somos ministrantes das coisas de Deus para homens, nós temos que ter a outra pessoa não como nosso adversário, não como nosso opositor, não como nosso inimigo ou como alguém que não merece o nosso favor, mas nós temos que ter a outra pessoa como sendo superior a nós. Quando Deus nos levanta para ministrarmos a pessoas, nós temos agora que nos despojar do nosso eu, da nossa vontade, e passamos a ser servos dessas pessoas. Eu queria que você entendesse isso. Isso é simples. Aprenda a ter paz com os homens. Aprenda a ter os homens, as pessoas como superiores a você. Queira ser canal de bênção para a vida de pessoas. Deus vai te usar nessa terra. Você vai começar a construir um relacionamento com Deus, porque os meus cultos são bons. Quando eu falo meus cultos, são os cultos que eu presto a Deus. Por que são bons? Você me pergunta, pastor, tem culto que você tem dificuldade assim de se ligar com o céu? Quem é que não tem isso, meu irmão? Quem é que não tem isso? Tem culto que parece que a cabeça está em todo canto, mesmo dentro da igreja, ou não é? E não adianta o pregador chegar e dizer, irmão, deixe seus problemas na porta. Que deixe seus problemas na porta? Se eu deixar na porta, vão levar, depois ainda vou ter que dar conta dos problemas. É melhor levar comigo para ali, para dentro do culto mesmo. E a gente arrasta e bota no pé da cadeira. E quando sai, sai com ele. Tem culto que é desse jeito, sim ou não? Mas às vezes nós pioramos a coisa. Quando os problemas não são causados por mim, quando os problemas são situações na minha vida, é uma coisa. E outra coisa é quando eu sou o causador por causa do meu temperamento, por causa da minha intemperança, por causa da falta de comunhão, por não conseguir perdoar. Toca no irmão que está do lado e diz, isso é uma bronca dentro da igreja, crente não saber perdoar. Quem aqui nessa noite não quer ser perdoado por Deus? Levanta a mão o cara que não quer. Perdoa os meus pecados da mesma maneira que eu perdoo a dos meus adversários. Toma cuidado, porque o perdoar de Deus, pode ser isso pro irmão, o perdoar de Deus também condiciona a você perdoar outras pessoas. Graça é de graça, meu filho, mas tem uma história aí nesse negócio de responsabilidades que é uma coisa linda. Ninguém faz por onde merecer a graça de Deus, é por isso que é favor imerecido. Mas tem uma série de responsabilidades que é uma coisa linda. E quando nós agora começamos a analisar essa palavra, escutando o que o moço disse, sabe o que é que eu presto atenção? Quando esse texto foi citado lá em Êxodo capítulo de número 20, vai para Êxodo em nome de Jesus, capítulo de número 20, por favor. Êxodo capítulo 20. Quando esse texto é citado em Êxodo capítulo de número 20, glória a Deus, ele é citado como mandamento, como uma ordem, uma obrigação. Você está entendendo isso, sim ou não? 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Você só consegue ver isso quando eu leio Êxodo capítulo 20. Eu vejo Deus falando exatamente o que Jesus falou através de Moisés. Ama a Deus acima de tudo, viva um relacionamento com Deus e ame ao seu próximo. Viva um relacionamento com os seus próximos. Seja bênção na vida de pessoas, nunca maldição, seja bênção. Onde é que está lendo? Onde é que o senhor está lendo isso? Versículo 3, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Relacionamento com Deus.
Eu não quero ninguém entre a gente. Sou eu e você, é o que Deus está dizendo para você. Relacionamento com Deus, sim ou não? Sim ou não? Relacionamento. Versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, e não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Relacionamento. Se você tiver de se curvar, que se curve diante de mim. Relacionamento com Deus. Deus não quer que você se curve diante de ninguém. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Você está entendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? Dá para ver da forma da graça? 10 mandamentos, puro relacionamento. 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Relacionamento. Filho, para de usar o meu nome para besteira, para bobagem. Por quê? Porque na hora que você gritar Jesus, eu chego. Eu sei que é coisa séria. É por isso que quando eu dobro o joelho, clamo a Ele, eu posso não ouvir Ele responder, mas eu sei que Ele me ouviu e eu sei que Ele está perto. Ele é o meu socorro bem presente. Por causa disso, se eu não ando falando o nome dEle em vão, se eu uso o nome dEle para coisas que realmente são úteis, querido, pode ter certeza, na hora que eu chamo Ele sabe que não é brincadeira. Ele vem. Relacionamento. Versículo seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o dia do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Relacionamento. Pega o sábado judeu e me adora o dia todo. Esquece tudo, esquece de comer, mas vai me adorar. Glória a Deus. Interessante que as pessoas até faziam isso quando era conveniente. Eu queria que você tocasse no irmão que está do lado e dissesse: pare de viver uma fé de conveniência. Pare de viver uma fé de conveniência. Eu faço aquilo que é conveniente para mim fazer. Eu faço aquilo que eu gosto. Para disso. Porque os judeus faziam isso. E Jesus, certa vez, curando uma pessoa que precisava, foram questionar: como é que o Senhor cura num dia de sábado? Dizendo: isso é hipócrita, rapaz. Isso é hipócrita, eu estou glorificando o meu Pai. Cai um jumento teu dentro de um buraco, um boi teu cai dentro do buraco, tu vai deixar até o domingo? Tu vai lá e tira, rapaz. Tu está vivendo uma fé de conveniência. Você está pegando um mandamento e está fracionando o mandamento da maneira como você quer. Você não pode pegar a vontade de Deus para a tua vida. Se você não entendeu nada, entenda isso agora e vai embora para casa. Você não pode pegar a vontade de Deus para a tua vida e fracionar. Com Deus ou é tudo ou nada, ou vai ou racha. Se não está disposto a ir, se prepare, porque vai rachar. Você está entendendo? Sim ou não? Porque é Ele, o único que não depende de nada e de ninguém. E Ele coloca dessa forma: me adora, tem um relacionamento comigo. Os 4 primeiros mandamentos da lei falam de um relacionamento de Deus com o homem. Nós entendemos que isso é pura graça, porque Ele não precisava querer conversa comigo, mas Ele quer. Ele não precisava da minha adoração, mas Ele quer. Ele não precisa dos meus sábados consagrados a Ele, mas Ele quer todos os meus dias consagrados a Ele. Isso só pode ser relacionamento, isso não é lei. Isso não é lei. Em que Ele é beneficiado nisso? Todo aquele que decreta uma lei, de alguma forma é beneficiado. Sai uma lei no Congresso, o governo é beneficiado, sim ou não? Sim ou não? O governo será beneficiado, a nação será beneficiada, alguém é beneficiado. O único beneficiado nesse relacionamento sou eu, porque Ele não precisa de mim, mas eu preciso dEle. E talvez você se pergunte: o quanto eu preciso dEle, pastor? Faz assim comigo, vai. Você precisa dEle tanto quanto você precisa do ar para poder viver.
Você precisa dele tanto quanto você necessita de água regularmente para você manter a sua existência. Assim como você precisa de alimento, você precisa dele. Eu ainda vou mais além. Você precisa dele muito mais do que você precisa dessas coisas. Os 4 primeiros mandamentos: relacionamentos do homem para com Deus. O que Jesus faz lá na frente é inverter a ordem das coisas. Vamos para os outros mandamentos em nome de Jesus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada do teu próximo. Os 6 próximos mandamentos, relacionamentos nosso com os homens. Vamos voltar para o texto que a gente começou nessa noite, em nome de Jesus. Vamos para lá? Marcos 10, por favor, em nome de Jesus. Tu sabes os mandamentos, versículo 19. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu e lhe disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E agora eu vou começar a falar com pessoas que já aprenderam a se relacionar como igreja. Ou seja, já aprenderam a se relacionar com pessoas. Quando a gente consegue fazer isso, acha que já chegou ao ápice, ao top. Já está tudo muito bom. Para ir para o céu tá, cara. Você é uma bênção, vai para o céu em nome de Jesus, amém? Mas se você quiser viver um relacionamento com Deus, tem algo a mais aí depois disso. Aí Jesus diz algo que causa um constrangimento, uma tristeza tão grande naquela pessoa. E eu fico perguntando, o amor de Deus não era só para causar alegria na gente? Sim ou não, DJ? O amor de Deus não era só para nos constranger a ficarmos mais felizes? Sim ou não? Não é isso? Alguém quer viver um amor de Deus que entristece? Você quer? Ninguém quer. Nós queremos viver o amor de Deus para sermos plenos, termos vida e vida abundante. Nós, se não aprendermos essas lições e nos relacionarmos entre nós, o amor de Deus vai terminar nos entristecendo. Por quê, pastor? Olha o que o texto diz. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele. O que é que diz depois disso? Você pode repetir? Jesus até ali cita 6 mandamentos. E de repente, diante de uma pergunta que esse moço faz, ele disse: o que esse moço disse foi: eu já sou um bom judeu dentro da minha sinagoga, Senhor. Jesus olha nos olhos dele e, amando a alma daquela pessoa, Jesus diz para ele: falta-te uma coisa. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e terás um tesouro, e vem e toma a tua cruz e segue. Aquele moço dizia que já sabia viver tranquilo com as pessoas, conviver bem. Ele era abençoador da vida de pessoas com a sua existência. E Deus disse: que bom, ele vai morar no céu. Mas pode ser melhor. Ele pode ter um relacionamento comigo. Antes de falar tesouro no céu, ou melhor, depois que fala isso, Jesus diz: aí você vai pegar a sua cruz e você vai andar comigo. Você vai ter um relacionamento comigo. A Bíblia Sagrada diz no versículo seguinte que o homem pesaroso desta palavra, e essa palavra era uma palavra de amor. Jesus só deu essa palavra porque amou ele, Marcelo. Jesus podia dizer: Marcelo, viva como religioso dentro da igreja, só isso. Faz tudo o que é certo, você vai para o céu. Você vai para o céu. Mas Jesus, quando olhou para aquele homem, disse: mas se eu sei que não existe só isso,
que não são só os pontos de relacionamento com os homens, eu vou provocar esse camarada a viver os pontos de relacionamento com Deus. Vende tudo, abre mão de tudo. Toca na pessoa que está do lado e pergunta até onde você está disposto a abrir mão. Antes de você dar a resposta para você mesmo, você pense no conteúdo das suas palavras. Pense no conteúdo das suas palavras. Nós somos provados por aquilo que nós dizemos. E se eu não disser nada, nunca vai assumir um compromisso com o Senhor. A vida nunca vai mudar. Porque a vida ela é feita de desafios. Você consegue entender isso, sim ou não? Quem teve um grande desafio hoje, pode levantar a mão para compartilhar comigo aqui no altar? Ninguém levantou. E amanhã o teu dia vai ser exatamente igual ao de hoje. Porque você não foi desafiado. Quando vem uma inundação para cima da gente, ou a gente aprende a nadar, ou a subir no coqueiro. São os desafios da vida que nos fazem crescer. Você está entendendo isso? Não. O que é que me faz crescer na fé? São os cultos? Não. É o quanto eu absorvo do culto e vou lá fora fazer a coisa acontecer. É isso que consegue fazer o meu crescimento. Então não adianta eu vir aqui, ouvir, absorver e no outro dia eu não colocar nada em prática. A minha vida continua a mesma coisa. É o quanto eu me disponho a sair da minha zona de conforto. Eu vou voltar à palavra, mas eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar isso. Existem pessoas inconformadas com suas vidas. Por que você não muda? Mude sua vida. Pare de esperar um milagre. Você pode ser um milagre na sua existência se você quiser. Eu tenho pessoas aqui que já foram tanto usadas para outras pessoas. Se você conhece tanto ao ponto de ter sido usado para outro, por que você próprio não se usa para Deus falar com você mesmo? Se você já tem toda a teoria dentro de você, por que você agora não se levanta e faz com que a sua fé seja uma fé prática? Se eu sirvo para abençoar outros, porque eu não sirvo para a mudança de Deus na minha vida, na minha existência? Você já se perguntou isso? Porque quando as pessoas vêm tristes para mim, eu consigo consolá-las e o Espírito Santo faz uma boa obra e essas pessoas continuam a caminhar e às vezes sou eu que estou prostrado. Por quê? Por que sou eu? Será que não está chegando o momento da gente começar a vir ser abastecido e viver essa fé? Eu vou voltar para o texto agora, mas eu tenho que dizer isso para você. Em nome de Cristo Jesus, glória a Deus. E aí o moço fica triste e o moço vai embora porque o moço não estava disposto a aceitar o desafio. A sua vida só muda se você aceitar realmente o desafio de servir a Cristo e de viver com Ele um relacionamento real. E você vai me perguntar, e quando isso vai acontecer? Você próprio vai ver a diferença, você vai ver a mudança. E as outras pessoas vão começar a ver a mudança em você. Quando nós temos um relacionamento com Deus, as pessoas veem a mudança em nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que um dia um homem chamado Zaqueu convidou Jesus para comer na casa dele. Zaqueu era publicano. Geralmente a gente diz que Zaqueu era um ladrão. Não é correto dizer isso. É como se eu dissesse que um agente do fisco estadual é um ladrão. Isso é mentira. Zaqueu era um funcionário. Para falar a verdade, ele não era nem um funcionário, ele era um empresário. Ele detinha uma concessão. Como era cobrado impostos? Imposto hoje em dia é retido na fonte para quem trabalha ou vem nos produtos ou serviços. Não é assim que se cobra imposto? Naquele tempo não existia essa facilidade. Então Roma pegava uma pessoa que tinha muito dinheiro e perguntava para ela: você quer pagar 10 milhões para cobrar o imposto do bairro das indústrias? Aí o cara dizia: pago. Então pronto, me deu os 10 milhões, aí você pagava os 10 milhões a Roma. Você pagou para ter o direito de cobrar o imposto, entendeu? Você pagou antecipado.
Você agora vai querer receber, sim ou não? Só que Roma fazia o cálculo. Roma dizia o seguinte: aqui tem 10 milhões em tributo. Você paga os 10 milhões? O cara disse: eu pago. Mas tu acha que alguém vai botar 10 milhões para ganhar 10 milhões? Quem é que vai fazer isso? O cara botava 10 para ganhar 20. É por isso que diziam que ele defraudava, que ele tirava mais do que era para tirar. É porque era assim que ele ganhava o lucro dele. Agora ele dizia quanto ele queria. Ele podia olhar para Marcelo e dizer: não, é 10, eu vou cobrar 12. Olhar para Perez: não gostei de bigode desse velho não. Se ele não tirar o bigode, eu vou cobrar 20 dele. Mas era um direito que Roma dava, mas ele não era um ladrão. Todo mundo dizia que ele era ladrão, ele não era. E ainda que fosse, a Bíblia Sagrada diz, amados e queridos irmãos, que em determinado momento Zaqueu faz um esforço. Lembra que eu falei que tem que ter um esforço, sim ou não? Tem que ter um esforço para ter relacionamento. Faz um esforço. Jesus olha para ele, porque Jesus não deixa de olhar para os nossos esforços. Olha para ele e diz: eu vou pousar na tua casa hoje. Jantou na casa de Zaqueu. Quando terminou de comer, 20 minutos de conversa com Zaqueu. Quando terminou a conversa, Zaqueu agora conhecia Jesus. Por que conhecia? Para ter um papo com ele. Já come na minha casa. Você acha que Zaqueu deixou Jesus ir embora naquela noite sem dizer: Jesus, já sabe, né? Toda vez que estiver pela cidade, aqui em casa tem uma sopa gostosa e tem um lugar bom para o senhor dormir, o senhor e quem quiser. Tem um relacionamento agora com Jesus Cristo. Zaqueu muda de atitude. Qual é a primeira coisa que Zaqueu entende que era um precipício na vida dele? O amor dele ao dinheiro. Gente, todos nós que estamos aqui temos um precipício grande na nossa fé. Tem gente que o problema é com dinheiro. Você sabia disso? Aqui na igreja. Mas tem gente que não é. Tem gente que o problema é se relacionar. Tem gente que o problema às vezes é o temperamento. Você sabe aquele crente que chuta o pai: eu não vou ser crente mais não. Por nada às vezes. Não sei, eu não lanço essa palavra agora como uma palavra profética sobre vocês, não. Mas talvez uma plateia desse tamanho, pode ter gente com problema de pornografia? Pode. Pode ter gente que o problema é tendencioso a um adultério? Tem, pode ter. Pode ter todo tipo de precipício aqui. O caso de Zaqueu era dinheiro. Ele era fascinado por dinheiro. O trabalho consumiu ele de um jeito que ele cobrava sempre mais imposto do que era para cobrar. Dava para ele dar uma maneirada, não dava porque não queria. Ele tinha esse problema. Aqui nós temos problemas, nós temos dificuldades. Mas essa dificuldade só continua, só permanece até nós termos um relacionamento com o Senhor. Começa um relacionamento com Deus. Conversa com Deus. Deixa Deus pousar na tua vida. Interessante que, enquanto ministro para você, não tem como não lembrar de Apocalipse, no capítulo 3, onde diz: eis que eu estou à porta aí. Se alguém entrar, vou cear com ele e ele com. Vamos ter comunhão, intimidade, relacionamento. O que foi que aconteceu na casa de Zaqueu naquele dia? Jesus entrou na casa. Jesus jantou com Zaqueu. Jesus mudou a vida de Zaqueu. E Jesus nessa noite quer mudar a nossa vida. Fique em pé em nome de Jesus. A cada dia mais nós estamos ficando mais e mais individualistas. As pessoas não têm mais coragem de olhar nos olhos umas das outras e conversarem, perguntarem como é que... É por isso que a gente está se deteriorando, a humanidade está se deteriorando. Nós estamos ficando muito individualistas. Nessa noite, antes de convidar você a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, eu quero convidar você a ter um relacionamento mais íntimo com pessoas. Participar da necessidade de pessoas. Orar por pessoas. Quando é que o Espírito Santo me cura? Quando eu me permito ser usado por Ele para curar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Você veio para cá e todos vocês estão sendo ministrados juntos aí embaixo, e eu sendo ministrado igualmente aqui em cima, porque na proporção que eu me permito ser usado por Deus para falar com vocês,
o Espírito Santo fala comigo. Você está entendendo, sim ou não? Relacionamento é tão importante. Então eu queria que você, por favor, saísse do seu lugar nessa noite. Tem uns irmãos que trava, mas eles não travam porque é desobediente, porque é ruim, porque é indivíduo. Não é por nada, é por pura vergonha que dá. Está entendendo? E tem uns irmãos que é vergonhoso e fica travado assim. Aí abraçam todo mundo por aí, o irmão está lá parado, não olha nem para frente, nem para frente, fecha os olhos. Aí quando termina, aí às vezes esse irmão chega e diz: mas ninguém me dá um abraço nessa igreja. Mas irmão, se tu saísse do teu lugar e abrisse o braço, todo mundo te abraçava. Amém? Então eu vou terminar agora. Chegou o horário. Mas eu queria sair desse culto aqui pedindo para você cumprir o segundo mandamento. Se preocupa mais com o teu irmão. Dá o abraço que essa pessoa não recebeu de ninguém essa semana toda. Que faz muito tempo que ele queria receber, que ela queria receber, você não deu. Então eu vou pedir uma coisa. Irmãos, homens, aonde você vê um varão, um homem, abrace. Mulheres, aonde você vê outra mulher, outra menina, abrace. E se tiver uma palavra de Deus para dizer: pastor, é nessa hora que eu travo. Eu sei, nem sempre eu também tenho. Amém? Deus pode tratar com a palavra, com mistério, mas Deus também pode tratar só com um abraço. Agora eu queria que você fosse canal de cura para a vida de pessoas, porque você é instrumento de Deus nessa terra. Aleluia. Então, quando eu disser 3, sai do teu lugar, sai todo mundo e dá um abraço. Homens em homens e mulheres, mas abraça. 1, 2, 3.